Olá, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Eu sou o pastor André Evangelista, esse que vos fala, amém. Louvado seja Deus. Eu vou estar trazendo uma palavra nesse dia de hoje, amém. Querido, a minha Bíblia está aberta no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1 e o versículo 1, que diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Sabemos que estamos comemorando ainda o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, mas Jesus nasceu nessa data, querido, acho que não importa, amém? O que importa é comemorar o aniversário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabemos que Jesus Cristo, Ele é o próprio Senhor, Ele é o Verbo. A profecia do profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo de número 7, versículo de número 14, eis que uma virgem vos dará um sinal, ela terá um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pela segunda vez, o profeta messiânico, o profeta Isaías, abre a sua boca para profetizar. Isaías capítulo de número 9 e o versículo de número 6. Eis que um menino nos nasceu e um filho nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, Deus forte, amém? Conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Alguém vai dizer, meu irmão, você está na guerra? Não queira estar na guerra. Quem está em guerra está em confusão. Amém? Queira estar na paz. E a paz só encontra em Cristo Jesus. Pastor, mas tem pessoas que dizem que eu sou crente, mas meu facão não é crente, a minha arma não é crente. Está endemoniado, querido. Pastor, mas eu tomei um estudo que a gente pode. Não, esse estudo é satânico e diabólico. Amém? Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. A graça nos livrou da lei, do pecado e da morte. Na lei o Senhor era chamado de Senhor dos Exércitos. Veja que Deus, Ele desde o início, Ele tinha suas grandes armas para matar. Pastor, Deus tinha uma grande arma para matar? Sim, querido. Amém? Deus, Ele matava, mas na graça, Ele veio para salvar todos aqueles que se havia perdido. O que é graça? O que é graça? A graça nos livrou da lei,
do pecado e da morte. Amor não merecido. Eu não mereço, mas Deus é benigno. Ele é misericordioso. E a graça, sim, a graça, pela graça sois salvo, e por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está na graça, querido? Esteja na graça. Jesus Cristo nasceu, querido. Nasceu numa manjedoura. Naquele momento, no tempo do alistamento, quando José saiu para sua cidade natal, a Bíblia nos revela que no meio do caminho, Maria sente a dor. Na estalagem não havia vaga. Aonde foi que Jesus nasceu? Nasceu numa manjedoura. Naquele momento, Deus avisou os pastores. Pastor era pastor de ovelha, ou era pastor de igreja? Era pastor de gado, pastor de ovelha. Estava todo mundo na vigília, trabalhando à noite, olhando seus rebanhos. Deus falou com ele, mostrou para ele que teria nascido o Salvador do mundo, a saber, o Cristo. Deus mostrou uma grande visão, mostrou para eles um coral de anjo cantando. E aí eles foram ver, uma multidão foi ver Jesus. Depois, com 2 anos, agora os magos vão ver Jesus. Levou mirra, ouro e incenso. Pastor, Jesus foi presenteado sim. Jesus fugiu sim. Deus, Herodes também queria conhecer quem era o Salvador do mundo. Eu quero conhecer, esse povo está todo mundo falando, a notícia se jorrou em todo canto. Quando Maria foi até a Simeão chega, ele já estava velho, avançado em idade, mas Deus falava para ele que ele não iria morrer enquanto não visse o Salvador do mundo. E quando, naquele momento que Maria chega com José para apresentar Jesus, nos diz a Bíblia que ele agora pega a criança, apresenta a Deus e diz: Senhor, despede o teu servo, porque o teu servo viu a consolação de Israel. Jesus Cristo, querido, ele nasceu de mulher. Será que alguém pode idolatrar Maria? Não. Ficará de fora os idólatras. Pastor, mas Maria foi a mãe? Escuta, antes de Maria nascer, Jesus já existia. Eu falei para vocês o que estava escrito no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, que profetizou há 700 anos. Eis que uma virgem vos dará um sinal, ela terá um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Você vê que João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo, querido, Ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz que todos os joelhos se dobrará e todas as línguas confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e todas as línguas no céu, quer dizer que no céu vão se dobrar, assim, todo joelho se dobrará e todas as línguas confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No céu, na terra, todos os homens da terra vai dobrar o joelho. Todos os homens da terra dobrará o joelho. E todas as línguas confessará, todos os dialetos, todos os idiomas, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Charlen Tássio Hussein, será que vai dobrar o joelho com as testemunhas de Jeová? Vai sim. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrará e todas as línguas confessará. Maomé também vai dobrar o joelho? Sim, querido. Maomé vai dobrar o joelho. A religião islâmica toda vai dobrar o joelho e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Querido, irei fazer esta oração. Que Deus abençoe meu amado irmão Daniel Conceição. Deus abençoe a todos os internautas que irão ouvir esta live. Que Deus abençoe a cada um que vai estar comigo. Amém? A cada um que vai estar comigo nesta live. Que Deus abençoe, querido. Amém? A minha Bíblia estava aberta no livro de João, capítulo de número 14, capítulo de número 1 e o versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irei fazer esta oração. Pastor, a doença sai através da oração? Sim, a doença sai através da oração. Pastor, mas eu creio assim. A doença sai através da oração. A doença sai, tem poder de sair através da oração. A oração do justo pode muitos em seus efeitos. Não queira guerra, amado. Queira paz. Se alguém vir procurar guerra com você, você diz que você é da paz. Você serve ao príncipe da paz. Na lei, o Senhor era chamado de Senhor dos Exércitos. Deus tinha suas armas potentes para matar? Tinha, querido. Quando o homem se rebeliou contra Deus, ele matou todo mundo através das águas. Não é, pastor, mas Deus, querido, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando as águas vêm,
Não tem nenhum fogo. A água tem poder de apagar o fogo. A água tem o poder de apagar o fogo. Mas é tanto místico os Estados Unidos, querido, mas a água tem poder de destruir com tudo. A água tem poder. Se Deus mandar água, querido, destrói com tudo. No primeiro século, Deus destruiu com água. Ele destruiu com água. Só ficou Noé e a família. O pastor, mas quantos prédios tinha naquele... Ah, meu querido, cidades foram soterradas. Cidades foram soterradas pelo dilúvio. Você vê a divisão do mar, dos continentes. Você vê que havia aquela divisão de continente. Eu não sei se a Terra era toda junta e a Terra se separou depois do dilúvio. Existem as placas tectônicas. O oceano mais profundo do mundo é o Oceano Pacífico. Tem acima de 11 mil metros de profundidade. A maior montanha do mundo está em Nepal, chamado o Monte Everest. Deus, ele fez tudo, querido. Deus, ele é o arquiteto do universo. Esse Deus que nós servimos, ele tem todo o poder. Pastor, Deus tem poder? Tem sim. Mas Deus não opera através da ira. Quem está através da ira, da revolta, é o diabo. O diabo gosta de ver as pessoas iradas e revoltadas. Pastor, mas eu tenho fé. Mas quando adoece alguma pessoa na tua casa, você fica naquele desespero. Isso não é fé, querido. Quem tem fé, espera no Senhor. Quem tem fé será como um monte de Sião que não se abala. Eu tenho fé de a pessoa ser curada. Então não se abala não, querido. Não se preocupa não. Fica tranquilo e veja a providência de Deus entrando na tua casa, entrando na tua família. Ah, pastor, o senhor não ama, eu amo sim. Tem a diferença de amor para fé. Eu amo, mas é porque eu tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O diácono Estevão da igreja tinha tanta fé que ele foi morto apedrejado. Ele olhava para o céu e dizia: Pai, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Era fé mesmo, morrendo, mas estavam ali. É a graça. A graça. Quando você vai querer brigar, o demônio entra. A ira, a revolta. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, não é da guerra. Pastor, mas eu ando de revólver, querido. Ande com Jesus. Nada trouxemos para este mundo. Nada dele vamos levar. Eu vi um certo professor de teologia dizendo que pode sim, que menino, vá aprender mais de Jesus, dobre o teu joelho, você está lendo um livro, mas você não está tendo um espaço para se trancar dentro do quarto, fazer 3 horas de oração de joelho, esperar Deus falar contigo, para tirar essa revolta que está dentro do teu coração. Esses pregadores que têm até medo de expulsar demônio. Estava vendo um cidadão e a mulher possessa gritando e o cidadão parece que estava com medo. Pastor, mas tem gente que tem medo? Nós não podemos ter medo, querido. Os demônios se expulsam com oração e jejum. E com tua fé. Você jejua, você
você ora, mas você não tem fé, cuidado. Se não tem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé. 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 Tenha fé. Creia que Jesus Cristo ele tem poder de te curar. Jesus Cristo tem poder de te levantar deste teu leito. Jesus Cristo tem poder de curar essa diabetes que está te acabando. Jesus Cristo tem poder de acabar com essa doença que está deixando você paralisado. Fé. Vou orar por você. Vou orar. E Jesus Cristo, não quero pedir dinheiro a você, não. Eu só quero que você tenha fé. Fé. Ah, pastor, vou orar com o pastor André, eu creio. E, querida, eu orava na casa de um cidadão que ele tinha uns ossos atrofiados, 20 anos na cama. E pela oração, os ossos do homem desatrofiou. O homem passou a andar para a glória de Deus. Orava por uma mulher que tinha uma AIDS, estava na cama. E Deus curou essa mulher da AIDS. Orava por uma mulher que tinha um câncer, que ela chorava e dizia, pastor, não adianta. Na minha família todo mundo morre com câncer. E eu não vou escapar. E ela chorava dentro daquele quarto. Eu orei com as irmãs e disse, minha irmã, tenha fé. Jesus tem poder de te curar. E ela foi curada para a glória de Deus. Orava pelo homem também que estava no sofá, na sala. A mãe, ele estava evangelizando, a mãe chamou. Quando chamou, nós fomos lá orar, mas os irmãos fomos lá orar. E eu contei o milagre que Jesus tinha curado a mulher de AIDS. Aquele cidadão, ele se empolgou, aumentou a fé dele. Ele também foi curado, querido. Jesus levantou ele daquela cama e ele foi curado. E foi no dia de uma concentração que a igreja fez. Ele queria até contar o testemunho no altar, mas tinha tanto da gente, como se diz, grande, né? Grande é Jesus, mas tem gente que se acha que ele é grande. Eu tenho um título de... Quero ter título. Pastor, o senhor não gosta de título. Eu gosto de Jesus. Amém? Jesus Cristo. Não precisa muito do título, não, querido. Precisa de Jesus na tua vida. Não. Se me chamar de pastor, se me chamar de irmão, para mim tanto faz. Evangelista. Meu nome é André, evangelista. Tanto faz. Eu sou... Você é o quê? Você é um servo de Jesus Cristo. Jesus, ele lavou os pés do discípulo Pedro. Disse, Senhor, o Senhor nunca lavarás os pés a mim. Jesus disse, Pedro, aquele que eu não lavar não tem parte comigo. Ele disse, Senhor, não só lave os pés, mas lave o corpo inteiro. Ele queria ter parte com Jesus. Pedro era um homem cheio de fé, querido. Entre os discípulos, nenhum deles andou sobre o mar, mas Pedro andou. A fé de Pedro era tão grande. Se você pegar o livro de Atos, capítulo de número 5, versículo 15, que até a sombra de Pedro, quando as pessoas eram envolvidas, as pessoas eram curadas. As pessoas, no tempo de Cristo, a mulher teve que pegar nas orlas dos vestidos de Jesus. Jesus disse para Pedro, disse para os demais apóstolos, os demais, e disse, olha, se tu creres em mim, se tu creres, farás obras maiores do que esta. Pedro creu de uma forma tão grande. O que Pedro faz agora? Pedro passa e as pessoas são o quê? Curadas. O que é isso, pastor? A sombra de Pedro curado. Por que Jesus não está curando nos tempos de hoje?
Há muitos teólogos, muito blá 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 em cima do altar, mas não tem nada de Deus para apresentar para o povo. Só palavra. O apóstolo Paulo era o maior filósofo voltado do Novo Testamento, que do Velho Testamento era o sábio Salomão. Você vê que o sábio Salomão era tanta sabedoria que ele tinha. Eclesiastes capítulo 12, 12, ele pega uma caneta e diz: e nisto, filho meu, não há limite para escrever tantos livros, porque o muito estudar, enfado é da carne. O principal de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Seja analfabeto, seja doutor, seja quem for, é guardar os mandamentos. Para ser sábio, guardar os mandamentos de seu sábio Salomão. O homem mais sábio do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma categórica. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2. Ele diz: eu, irmão, Paulo, ele se refere a ele. Quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, ou de Cristo, não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Para não se apoiar na sabedoria dos homens. Ah, pastor, mas eu sou um grande teólogo, eu gosto da hermenêutica. Pergunte o que é hermenêutica. A palavra hermenêutica é interpretações de textos religiosos e filosóficos. Da onde é que vem a hermenêutica? A hermenêutica, ela vem de Herme. Quem é Herme, pastor? Herme, querido. Você teólogo. Herme é um deus da mitologia grega. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deus quer pregador cheio do Espírito Santo. E não pessoas que tenham... Eu gosto da teologia, eu fiz teologia, gosto. Mas não me amarro. Não. Porque tem coisa que é obrigado. Teve lugares que eu entrei para pregar, mas isso aí não... Fui pregar numa certa igreja. Muitos anos tem isso aí, mas eu lembro como hoje. As minhas condições financeiras não estavam boas. Passando uma prova tremenda. Que prova foi, pastor? Foi uma prova tremenda eu estava passando. Naquele tempo. Prova mesmo. Prova de pão. Prova. Não tinha nem paletó novo para vestir. Sapato rasgado. As coisas estavam tão esquisitas, só que o cidadão disse: André, você tem coragem, meu amado, de pregar no meu interior? E ele veio com o caminhão. Ali eu estava pregando na igreja de Areia Branca. Ele viu eu pregar. Eu era dirigente da igreja no tempo, mas passava a prova, passava a necessidade. Não minto. Não ganhava um centavo da igreja. Os irmãos que às vezes me davam alguma coisa, mas eu não ganhava um centavo. Os irmãos lá me ajudavam. Irmãos abençoados como o irmão Luiz,
a irmã Rosa, a irmã Concinha, a irmã Antônia, a irmã Nino, aqueles irmãos abençoados, que Deus em Cristo abençoe a todos de Areia Branca. Todos os irmãos de Areia Branca, eu amo aquela igreja. Querido, eu fui chamado para pregar nesse interior, e era num congresso, e eu não sabia. E o pastor chegou e disse, você vai pregar, e a igreja é pequenininha, é menor do que a sua. Foi no sábado, querido, eu me arrumei, ele me deu o dinheiro da passagem para eu ir pegar, eu viajei. Quando eu cheguei nesse interior, querido, cheguei na rodoviária. Aí perguntei, não vou falar o nome da igreja para ela, não. Aí eu perguntei, amado, que naquele tempo não tinha Uber, tinha táxi. O senhor conhece a igreja do pastor Paulo? Ele disse, pastor Paulo, tá, da igreja tal, vocês? Conheço pastor Paulo, tá? Falou o nome da esposa. Disse, ele é dirigente da sede e tal, assim. Eu falei, é sede, é? É. Não, mas é uma igreja pequena. Se é pequena, eu não sei não, que a igreja é gigante. E eu não sabia, querido, que a igreja era grande. Fui com meu paletó humilde, meu sapato estava rasgado. E eu fui pregar nessa igreja. Quando eu cheguei lá nessa igreja, querido, e o taxista me deixou e disse, aqui é igreja, pastor. Aqui é igreja, amado. Aí quando eu olhei a igreja, eu falei, Jesus, não, pai, não é aqui. Aí eu falei, e agora, Jesus? Pior que eu tenho que ficar aqui, que eu não tenho dinheiro mais de passagem para voltar. Aí, quando eu apareci na igreja, o pastor Paulo estava lá na tribuna e disse, e deu as mãos. Aí eu vi que ele estava lá em cima, eu vi a igreja lotada de gente cheia de carro, eu me assustei, querido. Pense em um cidadão que ficou com desinteria, fui eu no momento. Eu não é só de ter desinteria, mas me deu uma desinteria, me bateu um nervosismo. Falei, Jesus, como eu vou pregar aqui? E eu com aquele sapato velho, querido, aquele paletó velho, e eu dizia, Jesus, e agora? Ele me chamou, diácono da igreja, que era um homem de condições financeiras, disse, pastor, cadê o pregador? E meu nome estava estancado lá em cima, André Evangelista. Eu nem sabia. Eu vi meu nome estancado lá em cima. No painel eu falei, meu Deus, cadê o pregador? André Evangelista. Cadê o pastor André Evangelista? Cadê o André Evangelista? Sentei junto dele, ele disse, é esse aí, pastor, não estou entendendo. É esse irmão que vai pregar. Ele olhou para mim e disse, aí fez assim, quando ele fez assim, eu olhei para ele, foi aí que eu me acanhei mais ainda para pregar, foi aí que eu falei, Jesus, e agora, Jesus? Eu não sabia de nada, querido. O pastor, na hora de passar o microfone para mim, passou, pastor, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar. Eu, como era acostumado a cantar aqueles louvor de corinho, a igreja não batia palma, que a minha igreja, Deus ia bater palma, mas eu fiz todo mundo bater palma no momento. Eu mudei o culto da igreja. Comecei a cantar uns corinhos, o instrumento pegou direitinho. Foi tudo maravilhoso nesse dia. A desinteria que eu estava, aquele medo que aí eu estava já em casa. Você sabe como é que se sente em casa, mesmo com aquele paletó velho, mesmo com aquele sapato rasgado, mas você está se sentindo em casa, porque você viu o Espírito Santo de Deus trabalhar. E Deus trabalhou nesse dia na mensagem, foi forte, querido. Deus trabalhou agora na revelação. Não conhecia a esposa daquele irmão, não conhecia, nunca vi ele. A primeira revelação que foi passada, que tinha um casal que foi 3 vezes para dar entrada no divórcio. E da última vez que você foi,
o seu carro furou o pneu no meio do caminho e você não conseguiu divorciar, é porque Deus não quer que você venha divorciar. No momento que eu passei a revelação, uma irmã que estava com óculos levantou as mãos e começou a chorar. Ela começou a chorar. Aí, como os irmãos, não sei se os irmãos já foram no meu escudo, às vezes eu sopro, a pessoa cai. Eu soprei, ela caiu na igreja, mas ela é mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Ela caiu e no momento o diácono dobrou o joelho, imediatamente dobrou o joelho atrás de mim. Aí eu não entendi porque ele dobrou o joelho rápido. Querido, Deus trabalhou nesse dia. Foi demônio, pessoal vomitando obra de macumba, foi pessoas curadas de hérnia, foi tanta cura, Deus trabalhou de uma forma tremenda para a glória de Deus. No fim do culto, uma jovem bem simpática me chamou e disse: pastor, falei, meu irmão, a possibilidade de você orar pelos meus pais? Sim, sim. Pastor Paulo disse: pastor André, você vai para minha casa, tem 3 casas para você ficar. Eu falei: meu pastor, eu fico em qualquer lugar para a glória de Deus, porque para mim tudo, eu não tenho besteira com nada. Aí o que acontece? A jovem me chama para orar. Quando eu vou ver, era a irmã que tinha caído, e o diácono da igreja, que estava murmurando muito, ele murmurou. Aí eu vi todos os dois, eles dão a Deus, né? Pastor, aqui é meu pai e minha mãe. Aí eles começaram a chorar, ele dobrou o joelho, começou a chorar, eu orei por eles. No momento, ele disse: pastor, o senhor vai na minha casa. A irmã disse que sim, vai na minha casa, você vai dormir lá. E lá eu já preparei um banquete. A gente preparou já um banquete para o senhor. Tem alguns irmãos que vai para lá, o senhor também vai para lá. Eu falei: amém. Glória a Deus. Cheguei, querido, porque a gente tem que passar pela prova para a bênção chegar. Aí eles me abençoaram materialmente também. Amém? Não minto, eles, dentro do envelope, ele colocou o dinheiro da minha passagem, colocou muito a mais do que até mesmo o pastor tinha me dado dinheiro da minha passagem. Eles colocaram no triplo. Amém? Eu orei pela aliança deles. Eles são casados para a glória de Deus até hoje. Eles tentaram me puxar para lá, eu não fui no tempo, mas não era o tempo de Deus também, eu creio. Era um lugar distante, não vou dizer o nome, tá? Que isso aí não. E Deus abençoou, queridos. As bênçãos de Deus, elas nos enriquecem e não acrescentam as dores. Eu todo acanhado, de até desinteria, como eu disse a você, aconteceu. Mas depois do louvor, saiu tudo. Depois dos corinhos que eu cantava, saiu tudo. Jesus aí teve presente, foi bênção para a glória de Deus. Almas aceitaram Jesus, pessoas foram curadas. E é isso, querido. Vou orar agora a teu favor. Santíssimo Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te peço-te aqui neste momento de oração, cure esta pessoa que está me ouvindo, Pai, e que vai me ouvir no momento, Senhor. Se é uma depressão que essa pessoa está sentindo, Pai, que o Senhor vá ao encontro desta pessoa. Toma nas tuas mãos, Pai, a Moacir Damasceno, Pai. Toma em tuas mãos a Daniel Conceição, Pai. Toma em tuas mãos a Flávia. Toma em tuas mãos a Elizabeth. Toma em tuas mãos, Espírito Santo, a seu Francisco, Pai. Ao pastor Elias, Pai. Ao pastor Roberto Estrela. Toma em tuas mãos, Espírito Santo, a Ricardo Matias, meu Pai. Sim, Jesus. Toma Ricardo Matias em tuas mãos. Toma em tuas mãos a Eduardo, Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos o pastor Jonas. Toma em tuas mãos
a missionária Nalvinha, o pastor Edson, tome em tuas mãos a pastora Maria, Pai, a missionária Maria, tome em tuas mãos, querido, o pastor Disney, pastor Haroldo, tome em tuas mãos, Pai, todas as igrejas evangélicas, Pai. Aquela igreja ali daquele irmão, Pai, que está ali em frente à casa de Raimundo Brito, Pai. Tome em tuas mãos, teu servo, Pai. Todas as igrejas evangélicas, todos os pastores, Pai. A Jeremias, Pai. Tome em tuas mãos, Pai, os irmãos de todas as igrejas Assembleia de Deus, de todas as igrejas de Deus e Amor. Tome em tuas mãos, pastor Isaías, pastor Orlando Teles. Abençoa, Pai, essa pessoa que está doente. Essa doença é do coração, Pai. Cura, Pai, essa pessoa do coração. Coloca as mãos sobre o coração dessa pessoa, Jesus, agora. Vai desentupindo essa artéria, Pai. Ó Jesus, essa pessoa começa a sentir o lado direito, Deus. E às vezes fica tomando o lado esquerdo do coração. Coloca as tuas mãos e cura. Jesus, essa pessoa que está sentindo, Pai, problema de astrose, astroporose, bico de papagaio. Deus, cura essa doença, Pai. Doença no fígado, doença no rim, doença no pulmão, aonde você estiver alojado, doença, em nome de Jesus, eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Creia, querido. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes que entra e penetra até a divisão da alma entre as juntas e medula. E ela tem poder para discernir os pensamentos. Veja o que diz João, capítulo de número 15, versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirá tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja o que diz o profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 11. Assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Tome posse da palavra. Tome posse da palavra, para que a palavra de Deus venha penetrar sobre a tua vida, querido. Guarde ela. O Salmo, capítulo de número 119, versículo de número 11, diz assim: eu guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra de Deus está falando contigo, use este celular, esse aparelho teu, para pregar a palavra de Deus. Não use para ouvir pornografia. Não use para ouvir, aleluia, coisas ruins que vai afetar a tua alma. Use esse aparelho, saiba usar ele, amém? Porque se você não saber usar ele, é ele que vai te usar para maldição, amém? Saiba usar esse aparelho, saiba usar este aparelho, porque se você bulir neste aparelho teu, tem algo que é maldição, mas se você bulir nesse aparelho por bem, ele será bênção para ti. Amém? Tome posse da tua vitória. Jesus, esse irmão, Pai, ele está em busca de uma bênção material, Pai. Concede a ele, Pai. Confirma, Pai, essa irmã, Pai, que o casamento dela já foi desfeito, mas que ela não tem mais esperança, Pai. Faz, Senhor,
Entre com providência, Espírito Santo. Pai, essa pessoa que tem um dinheiro, esse dinheiro não sai, Deus. Está tudo amarrado na justiça. Desamarre agora, destrava tudo. Desamarra tudo que tiver amarrado agora. Pai, o Senhor tem poder, Pai, de entregar essa bênção material a esta pessoa. Essa pessoa que está construindo, está querendo construir, não está conseguindo. Repreende esse espírito maligno. Esse espírito maligno. Maldição, se você tiver sobre a construção desta pessoa, saia. Querido, diabo é espírito. E ele trabalha. Mas o Espírito Santo de Deus crê tão somente que ele está contigo. Jesus está falando contigo. Vá em frente, tome posse. Creia, levante a cabeça. Você que está nesse quarto em depressão, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, saia toda maldição, toda obra do mal, todo trabalho feito, seja na encruzilhada, seja no cemitério, seja na catatumba, seja nas matas, saia em nome de Jesus, na cachoeira, saia, eu ordeno, eu dou uma ordem, toda maldição, todo espírito maligno, bata em retirada do caminho desta pessoa, em nome de Jesus. Digite um amém, tome posse da tua vitória, que Deus abençoe a todos os internautas, em nome de Jesus. Todos que irão assistir ainda esta live, que Jesus abençoe.